Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos estudar aqui um assunto muito interessante, onde ele fala do comprimento de um arco de circunferência. Logicamente que se eu vou estudar arco de circunferência, eu dependo de uma circunferência para que a gente consiga analisar e verificar o que é certo e o que é errado. Mas antes da gente analisar tudo isso, deixa eu te explicar o que é o radiano. Radiano é um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Indicamos abreviadamente por rad. Por que a gente tem que entender o que é o radiano? Porque geralmente o comprimento de um arco de circunferência ele vem em forma de radiano. E o radiano é justamente essa medida do raio, é equivalente à medida do raio, tá? Então eu tenho aqui o arco de circunferência AB, um ângulo alfa, e esse arco ele mede um radiano, que é justamente equivalente à medida do raio, que também é um radiano. E tem aqui embaixo a explicação, olha lá. Na figura, a medida do arco AB é 1 radiano. Escreve-se medida de AB igual a 1. Ok. Só que, qual é a relação que a gente vai utilizar para que a gente consiga determinar justamente o comprimento desse arco de circunferência? Analisa aqui comigo. Eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho aqui esse ângulo beta, e esse ângulo ele é central. Por que ele é central? Porque a extremidade do ângulo ela coincide com o centro da circunferência. E aí eu quero achar, de repente, o comprimento desse arco com essas duas extremidades. A relação que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é essa que está aqui nesse quadrinho. Ou seja, um ângulo aqui de 360 graus equivale ao comprimento 2πr. Por quê? Deixa eu te explicar. 360 graus equivale a uma volta completa. Então imagine que você está aqui nesse ponto, você vai percorrer a circunferência toda e vai parar justamente nesse mesmo ponto. Isso quer dizer então que você deu uma volta completa pela circunferência. Se você conseguiu dar uma volta completa, é porque você conseguiu percorrê-la por inteiro. E esse percurso que você fez equivale ao comprimento da circunferência. E a fórmula que determina esse comprimento equivale a 2πr. Por isso que um ângulo de 360 graus, que é um ângulo inteiro, né, da volta completa, equivale a 2πr. Esse beta, de repente, é um ângulo que você queira determinar ou que uma situação está te jogando. Olha, eu quero saber qual o comprimento da circunferência para um ângulo de 100 graus, 40 graus, qualquer ângulo que seja, tá bom? E o x é o comprimento que você vai achar. Como eu estou comparando duas grandezas, eu tenho aqui então uma proporção, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui no exemplo como é que funciona tudo isso aqui. A questão diz o seguinte: qual é o comprimento de um arco de 60 graus de uma circunferência de 21 centímetros de raio? Então veja bem, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, tá? O arco AB, eu quero saber justamente essa medida que vai de A até B, sendo que o raio, que é a distância que vai aqui do centro até o ponto A ou do centro até o ponto B, tá? Ela vale 21 centímetros. Bem, essa relação verifique que ela depende exclusivamente do comprimento. Então, o comprimento é o primeiro valor que a gente vai ter que achar aqui. O comprimento de uma circunferência é determinada pela fórmula 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes r. Atenção, o número π, que é esse símbolozinho aqui embaixo, tá? Ou esse aqui, tanto faz, é um número irracional. Sendo o π um número irracional, o que acontece? Ele é um número com casas decimais infinitas e não periódicas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, pelo fato de elas serem não periódicas, nós não temos como escrever esse número em forma de fração. E o que isso vai implicar? Vai implicar que eu não tenho um número determinado exato de casas. Mas, para esse tipo de questão, inclusive em matemática, física ou química, que de repente utilize o conhecimento de π, a gente usa uma aproximação de duas casas decimais, geralmente, tá bom? E essa aproximação vale 3,14. Então eu vou ter comprimento igual a 2 vezes 3,14,
que é o valor referente a π, vezes 21. Por que 21? Porque 21 é o tamanho do raio, é a medida do raio, né? De acordo com o que a questão nos ofereceu aqui. Ao resolvermos a multiplicação entre esses três fatores, nós iremos achar como resultado 131,88 centímetros. Ok, já iniciei bacana a minha questão, por quê? Porque nós já conseguimos determinar o valor do comprimento. Mas atenção, a questão ela pede o comprimento do arco, e esse comprimento é o valor do x. Gente, se eu tenho aqui uma relação entre duas grandezas, a gente tem então a proporção. Para que a gente consiga resolver a proporção, eu devo resolver aqui a multiplicação em diagonal. E aí, essa multiplicação em diagonal vai estar envolvida numa igualdade, o que geralmente vai aparecer ou vai tornar uma equação, tá bom? Então veja, 360 vezes x é 360x. O ângulo beta, de acordo com a questão, é o ângulo da circunferência ou dessa parte que eu quero determinar o comprimento do raio, e esse ângulo vale 60 graus. Então nós teremos, olha só, acompanhe comigo, o ângulo beta é 60. Então eu vou ter 60 vezes 131,88, que é justamente a multiplicação dessa diagonal com esses dois valores. Quais valores? O ângulo que a questão nos deu pelo comprimento da circunferência, tudo isso dividido por 360. Por que eu vou dividir por 360? Porque 360 vai multiplicar o x aqui na proporção, reparem. Só que eu quero achar justamente o valor do x. E daí? E daí que, já que eu quero achar o valor do x, esse número que o acompanha, ele passará dividindo na equação. Então eu vou ter como valor de x 60 vezes 131,88 dividido por 360. Ao resolvermos todas essas operações, nós iremos achar como resultado final 21,98 centímetros. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que numa circunferência onde ela possui um raio cuja medida é 21 centímetros e um arco onde o ângulo central vale 60 graus, o comprimento desse arco que vai de A até B, ele vale 21,98 centímetros. Esse conhecimento é importante porque você pode fazer analogia e associar a uma situação do cotidiano. Por exemplo, imagine que você tem um terreno circular e você quer pegar uma parte do terreno para fazer um jardim, tá? Então o que acontece? Logicamente, se é um terreno, a unidade de medida vai mudar. Aqui eu estou trabalhando com centímetros. Vamos imaginar para metros então. Então eu tenho um terreno circular onde o raio desse terreno vale 21 metros e eu quero pegar essa parte do terreno aqui equivalente a 60 graus do todo, né? Um ângulo de 60 graus do todo. Eu quero saber qual vai ser essa parte que eu vou precisar, por exemplo, colocar uma cerca, né? Eu quero cercar esse jardim. Então, qual vai ser a medida da cerca que eu vou utilizar nesse comprimento aqui, nessa parte da circunferência ou do terreno? Você pode utilizar toda essa ideia para o cálculo do comprimento do arco e determinar que você vai utilizar aproximadamente 22 metros de cerca, ou exatamente 21,98 metros de cerca para colocar aqui nesse comprimento da circunferência, tá bom? Então você verifica que é importante esse conhecimento também do comprimento de um arco de circunferência, onde esse foi nosso assunto da aula de hoje, que eu te mostrei a importância de saber o que é o radiano, como que a gente determina o radiano na circunferência. Te mostrei também a relação que a gente utiliza para a determinação do comprimento de uma circunferência e, além disso, eu te mostrei um exemplo de aplicação desse conhecimento. Fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau.